Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso Deus, do nosso soberano Rei. Eu desejo para você nesta manhã que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou o missionário Adelmo e quero meditar mais um verso da palavra de Deus aqui com você. Como amanhã se comemora o Dia das Crianças, eu hoje quero trazer uma mensagem que vai falar sobre os pequeninos, que vai falar sobre as nossas crianças e o que a palavra de Deus diz a respeito delas. No livro dos Salmos, capítulo 8, apenas o verso 2, vai nos dizer assim: da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força. Amém? Meus irmãos, esta fala do salmista, ela também aparece no livro de Mateus, capítulo 21, no verso 16. Quando Jesus efetuava curas no templo, prodígios, sinais, ele então curava os cegos, os coxos, né? E ali também estavam os principais sacerdotes e escribas, e eles ficaram indignados. E eles perguntaram a Jesus se ele estava ouvindo o que aquelas criancinhas estavam dizendo. Aí, Jesus lembra eles o que está escrito neste Salmo número 8. Ele diz que os meninos estavam clamando Hosana ao filho de Davi. Então, os escribas e fariseus que estavam ali presentes, eles ficaram indignados, né? E perguntaram a Jesus se ele estava ouvindo aquilo. E Jesus logo diz que as criancinhas, né? Ou seja, da boca dos pequeninos também sai o perfeito louvor. Da boca de pequeninos e criança de peito. Meus irmãos, a gente vê nessa passagem bíblica que o próprio Jesus, quando ele estava no templo, ele então recita esse verso que está no Antigo Testamento, no livro dos Salmos 8, que o salmista Davi ele escreve, né? Inspirado por Deus. Meus irmãos, amanhã a gente se comemora a data do Dia das Crianças. E o Dia das Crianças, meus irmãos, também é um momento da gente se voltar para a palavra de Deus e resgatar o que realmente importa aos nossos filhos. O maior legado que os pais podem deixar para os filhos, meus amados irmãos, é a instrução na palavra de Deus, na fé. Os nossos bens, eles são importantes para nós, mas há algo muito maior, de maior valor, que é os ensinos de Deus na vida dos nossos filhos. Irmãos, nunca foi tão visto igual aos nossos dias, a decadência e o desvirtuamento que está tendo hoje a respeito dos valores e princípios que norteiam a vida do cristão e da família. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 14, ele vai nos dizer que nós precisamos entesourar na vida dos nossos filhos, e eu tenho certeza que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer que nós precisamos passar para os nossos filhos esse tesouro que é a palavra de Deus, que é o legado de Deus. E eu tenho certeza também que o apóstolo Paulo ele fala para nós a respeito da gente também passar para os nossos filhos, dar continuidade do ministério, ou seja, com o nosso próprio exemplo de pais e de servos espirituais. Irmãos, nós devemos ter as coisas de Deus e a palavra de Deus como nosso maior tesouro. E dentre os tesouros que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, o primeiro deles é o temor do Senhor. E o temor do Senhor, meus amados, não é ter medo,
mas sim reverência, respeito, apreço, né, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Então essa é a primeira riqueza, o grande tesouro que podemos deixar para os nossos filhos. No livro de Provérbios 1:7 vai dizer que o temor do Senhor é o princípio do saber. Meus amados, nós precisamos, como pais, inculcar na vida dos nossos filhos as coisas de Deus, assim como no livro de Deuteronômio nos diz que nós precisamos inculcar, né, Deus na vida dos nossos filhos. E eu tenho certeza que esses tesouros, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo também diz, dentre eles há a convivência com a palavra de Deus, a familiarização dos nossos filhos com a palavra de Deus. E quando os nossos filhos aprendem esses princípios de Deus, quando o mundo, quando as coisas do mal fazer o convite para os nossos filhos, né, para eles saírem da presença de Deus, para eles abandonarem, ou então para oferecer, quando o mundo oferecer coisas que não condiz, né, que não agrada a Deus, os nossos filhos então, eles vão saber dizer não. Por quê? Porque eles têm princípios de Deus em suas vidas. Meus amados, em Lucas capítulo 18, no verso 16, nos diz assim que Jesus, porém, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos. É uma grande ordenança para todo pai, para toda mãe, não impedir os seus filhos de estarem na presença de Deus. E também é uma ordenança de Deus, um mandamento para cada um de nós de colocarmos os nossos filhos na presença de Deus, no altar do Senhor. Eu quero orar com você, e você, criança, adolescente e jovem que está me ouvindo, eu quero te dizer que Deus te ama muito, tá bom? E Ele tem um propósito na sua vida. Quero orar com você. Deus Santo, Deus Pai, Deus Bendito, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento, Pai, eu te peço perdão dos meus pecados e eu te peço, Deus amado, que o Senhor abençoe cada um dos irmãos, dos amados que estão ouvindo, ó Pai, e meditando comigo nessa palavra. Senhor, que o Senhor nos ensine a sermos melhores, que o Senhor nos ensine, ó Pai, a colocar os nossos filhos na Tua presença, a orar pelos nossos filhos, ó Deus, e dar um bom testemunho de servos de cristão para eles. Deus, e que os nossos filhos, Pai, sejam consagrados ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, Deus te abençoe, te guarde e te dê neste dia a paz.